Olá, Fábio Nobre. Atos. Meu coração dispara quando eu vejo Fábio Nobre aqui nesse episódio novo do Dois Entretantos. É uma alegria incomensurável. Bem-vindos Igual. ao episódio número 12 desse que é o seu, que é o nosso, que é o vosso podcast Dois Entretantos. Eu sou Atos Campos e dividindo comigo o ecrã está o meu poeta, o meu profeta, o escritor e atleta Fábio Nobre. E hoje eu já vou começar, Fábio Nobre, estimulando as funções cognitivas dos nossos companheiros aqui que nos assistem, com a seguinte pergunta: e se existisse uma habilidade transformadora? Parece até copy, né, para vender produto de autoajuda. E se existisse uma habilidade transportadora que pudesse melhorar suas tomadas de decisões e, consequentemente, os resultados que você obtém na vida e no seu trabalho, e nos seus relacionamentos, e em todo o resto. Se essa capacidade pudesse te dar a habilidade de resolver problemas de forma mais acertada e até mesmo ampliar a sua compreensão do mundo e de você mesmo. Pois é, hoje nós vamos mergulhar nas profundezas do pensamento crítico, explorando as maravilhas de uma mente analítica e inquisitiva, buscando desvendar os segredos de como essa habilidade pode transformar a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Você já se perguntou sobre a verdade por trás das informações que nos bombardeiam todos os dias? Ou como tomar decisões fundamentadas em um mundo que está repleto de perspectivas diferentes e de gente com muita autoridade, cada um falando uma coisa diferente? Se sua mente curiosa está ansiando por respostas, esse episódio é para você, é para mim, é para Fábio Nobre. Ao longo desse episódio, exploraremos as características essenciais do pensamento crítico, desde a sua habilidade inerente de análise e questionamento até a capacidade de avaliar a validade dos argumentos que encontramos diariamente e, é claro, como o pensamento crítico se aplica às diversas áreas da vida. No entanto, também abordaremos os perigos de uma mente que não questiona, que aceita informações sem discernimento, e conheceremos as armadilhas de não pensar criticamente e como elas podem limitar o nosso crescimento pessoal e nos tornar suscetíveis a manipulações, que inclusive foi tema aí do nosso podcast anterior sobre as teorias da conspiração, o episódio número 11. Então prepare-se para uma imersão e um exercício intelectual. Pois é, pessoal, esse podcast se trata basicamente de um exercício intelectual que eu e o Fábio fazemos e convidamos vos a fazer conosco, pois isso se trata do tema, né, do nosso podcast. Veja esse episódio como um ponto de partida para uma aventura emocionante no universo do pensamento crítico. Então prepare-se, seu cérebro está prestes a ser despertado, suas perspectivas serão desafiadas e esperaremos que você saia desse episódio um pensador mais forte, mais consciente, mais preparado para esse mundo. Você está pronto, Fábio Nobre? Opa, até fiquei com medo. Depois de ouvir a tua introdução, até pensei, com quem é que ele vai falar? É comigo? Estou pronto. Estou o mais pronto que posso estar, acho eu. Então, passo a peteca para a sua mão, faça aí suas considerações iniciais e vamos que vamos. Faço as minhas considerações iniciais. A primeira apenas para alertar, tu puseste na mesma frase a questão de manipulação e teorias da conspiração, e eu queria só completar que as teorias da conspiração não têm o monopólio da manipulação, atenção. São sim uma forma de poder manipular ou distorcer o nosso pensamento, mas não esquecer que a parte não conspirativa, a parte oficial e a parte normal, digamos assim, também tem muito dessa manipulação. Queria deixar aqui uma recomendação porque faz todo o sentido neste contexto, faz mesmo todo o sentido. É um filme que já tem alguns anos, é um filme que tem para aí uns 15 anos, chama-se Idiocracy e basicamente é um filme que narra a história, uma experiência do exército americano. Porquê? Porque passa-se na altura que o filme é feito, portanto em 2014, 2015, 2000 até um bocadinho antes, eu disse 15 anos, para aí 2012 ou 2010, não tenho a certeza, mas é um filme já assim com alguns anos, e basicamente nota-se que a população está a ficar mais ignorante. Porquê? Porque as pessoas mais ignorantes estão a ter mais filhos e as pessoas que pensam mais nas coisas estão a ter menos filhos. Então há uma experiência que se quer fazer, que é guardar pessoas inteligentes no momento presente para no futuro não terem envelhecido, digamos assim, e poderem acrescentar alguma coisa. Só que de início fazem com
um oficial do exército, um meio da escala, que é a pessoa mais mediana que encontraram. Portanto, vai acabar por ser a personagem principal do filme. Portanto, uma pessoa mediana em tudo, super mediana. Até é engraçado a forma como eles retratam isso. Atenção, isto é um filme de cariz, sobretudo cómico, mas depois dá asa a muitas considerações. E então escolhem essa pessoa e escolhem mais uma mulher da sociedade civil, não é do exército, também muito, muito mediana, não vou dar mais descrição. Só que o que é que acontece? A experiência que era para durar um ano, depois devido a problemas de segredo e a pessoa que estava responsável, que era das únicas pessoas que sabia do projeto, acho que foi presa por corrupção ou o que foi, e então eles, em vez de ficarem um ano adormecidos, ficaram 500 anos adormecidos. E quando por acaso acordam, porque acontece algo que os fazem acordar, essa pessoa que era mediana, em 2012, é a pessoa mais inteligente do mundo, de longe. E então depois é todo aqui o jogo do que é que vai acontecendo. E recomendo, não é um filme super incrível, mas é um filme original na sua premissa e acaba por falar um bocadinho do que vamos aqui abordar, né? A questão de o que é que acontece quando deixamos de exercer ou de exercitar este músculo que temos, que é um órgão, mas que é um músculo também que temos dentro do crânio, e que consome grande parte da nossa energia, consome muita energia, tendo em conta o seu tamanho e o seu volume. E o que é que acontece quando não o exercitamos? E que perigos é que isso que perigos pode acarretar, né? Nós sabemos que se não, também já falámos disso num episódio, né? Se não praticarmos exercício físico ou atividade física, há consequências, né? Temos que pesar as consequências de fazer e as consequências de não fazer, para o nível da saúde e do nosso bem-estar. Mas hoje vamos falar também que consequências ou que questões é que teremos que abordar se não praticarmos essa musculação, digamos assim, cerebral, e de que maneira é que a podemos fazer, claro, para a nossa também, para a nossa própria qualidade de vida e das pessoas que nos rodeiam. É isso, não é, Ades? É muito por aí que nós vamos entrar, não é? De que maneira é importante e de que Justamente, maneira podemos fazer. sim, eu acho que existe uma frase que é atribuída a Einstein, eu não s eu acho que essa frase não é dele, mas pronto, é atribuída a ele, que é, diz o seguinte, que pensar é o trabalho mais difícil do mundo, por isso poucas pessoas se dedicam a isso. E realmente pensar, tanto é que toda a nossa base, por exemplo, hoje o marketing sobrevive, né, e ele tem o poder que tem por um dos grandes motivos é por existe até um livro, né, que se chama Não Me Faça Pensar, que é tentar fazer com que as características que já são inatas ao nosso cérebro, que é de reservar, preservar energia, sejam usadas, e para isso eles usam alguns artifícios, né, que são conhecidos como nudges, algumas pessoas conhecem como os gatilhos emocionais, enfim. Porque nós temos uma série de vieses cognitivos, né, que vão sendo formados de acordo com as experiências que a gente vai tendo e a forma como nós vamos aprendendo a viver essa experiência, e o cérebro ele tende a evitar o gasto de energia com novos aprendizados. Então, uma vez que ele acha uma forma minimamente eficiente de fazer uma coisa, ele tenta preservar isso. E para isso a gente tem uma série de comportamentos, como por exemplo, no podcast 11 sobre as teorias da conspiração, nós falamos um pouco sobre isso, que é você assume algo como verdade e pronto, fica com aquilo como certo para evitar gastar energia pensando em outras coisas. Então isso acaba te liberando energia para fazer outras coisas que você deveria ou gostaria de fazer. Entretanto, a gente vive num ambiente completamente diferente do ambiente que, por exemplo, os nossos antepassados viviam, onde a energia, era principalmente direcionada para a sobrevivência, né, e basicamente a maior parte da energia ainda é, só que de uma forma diferente. Naquela altura, o esforço para sobreviver era diferente, né, do esforço que nós temos hoje. Por exemplo, a busca por alimento, hoje você tem o Glovo, tem aquela outra empresa lá que entrega comida em casa, ou seja, praticamente todos os restaurantes hoje têm algum serviço, né, de entrega, e você não precisa fazer muito, você só pede pelo telefone e recebe isso. O problema é que com essas facilidades, à medida que a gente foi tendo essas facilidades,
essa energia foi sendo substituída, né, ou direcionada para outras coisas, por exemplo, para as mídias sociais, para filmes, para o entretenimento de forma geral. E aí a gente tem o problema que é as pessoas. Tanto é que quando a gente olha para a época que a literatura teve, onde a gente tem os escritores, os filósofos, onde a gente teve ali, o Fábio percebe mais dessas datas, isso foi no Renascimento, Fábio? Sim, o Renascimento teve uma grande explosão do ponto de vista artístico, do ponto de vista do pensamento, né? Que surgiu século XIV, 1500 e agora não sei. Eu acho que o fim da Idade Média está datado de. Eu não me quero enganar e talvez, se me enganar, é por pouco. Eu acho que é 1476, que é a altura da queda do Império Romano. Não, então, a altura da queda do Império Romano na zona mais este é quando os historiadores marcam o início da Idade Média. E a Idade Média dura 1000 anos e é também considerada a Idade das Trevas porque não há um grande desenvolvimento crítico, não há um grande desenvolvimento artístico, não há nada. E depois, não me lembro qual é o momento em que os historiadores definem a passagem para o Renascimento, mas sei que, se não me engano, é século XIV ou século XV, século XIV, se não me engano, e portanto, a partir desse momento, depois há uma grande explosão artística. Uma das coisas que marca muito o Renascimento é o voltar ao período clássico, portanto, o voltar a ler os filósofos gregos, a ler os sábios do Império Romano também, portanto há todo um rebentar artístico, de crítico, de pensamento, e que depois teve tanta força que depois vai dar origem ao iluminismo, não é? Portanto, a Kant, que é o nome mais alto do iluminismo, e a todo esse explodir do pensamento humano, não é? Que durante 1000 anos, digamos assim, teve alguns nomes, teve, por exemplo, o Tomás de Aquino, não é? Um dos grandes pensadores da Idade Média, que foi muito importante para muitas reformas, mas que, comparativamente aos nomes que sucedem depois, não há comparação. E ainda hoje acaba por ser muito importante, não é? Grande parte das fundações que temos são muito dessa época, nomeadamente em relação ao pensamento, né? E a ideias muito. Por exemplo, o Thomas Hobbes, né? O Hobbes, que também é nessa altura. Pronto, enfim, muitos nomes que nós agora podíamos estar aqui a citar e que Mas importaram por muito. que que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente percebe, pelo menos, obviamente eu não posso falar isso de forma 100% acertada, porque eu não tenho acesso a esses fatos e nem sei se existe alguma pesquisa nesse sentido. Mas o que me parece é que, a partir do momento em que, hoje no nosso mundo contemporâneo, que a diferença, por exemplo, dessa altura onde a gente teve um crescimento muito grande da filosofia e tal, é que me parece que as pessoas que são dadas que se dedicaram ao pensamento, não que são dadas ao pensamento, mas que se dedicaram ao pensamento, eram pessoas de alguma forma abastada, pelo menos a grande maioria delas. E tinha alguma ou tinham um patrono, né, como era o caso lá dos pintores, dos escultores, que proporcionavam para essas pessoas o necessário para elas viverem, enquanto elas trabalhavam a parte artística ou a parte crítica dela. Só que hoje o que é que acontece? Nós temos uma vida. Hoje, provavelmente, a pessoa hoje mais simples em Portugal tem uma vida melhor, provavelmente, do que um rei há, sei lá, 1000 anos atrás. Quando eu digo melhor, no sentido de os caras morriam de gonorreia, sabe? Infeccionavam um dente, já era. E hoje a gente tem essas coisas, né, essas tecnologias e a medicina muito avançada que nos dá a condição de ter uma vida melhor nesse sentido. Porém, as distrações são gigantescas, coisas que não haviam nessa época. Pelo menos não como E, há agora. e a comparação também, a facilidade com que a tua vida é comparada com vidas muito melhores, né? Apesar de, no geral, teres uma qualidade de vida muito maior do que os reis tinham há 400 anos, né? Tu olhas e abres as redes sociais e olhas à tua volta e muita gente parece ter uma vida muito melhor que a tua e muito mais, percebes? Isso Sim. também é uma fonte extra de tristeza e de descontentamento. E pronto, essa observação inicial é por quê? Porque quando a gente fala de pensamento crítico, né, a capacidade de fazer, eh, de ser analítico, né, de ter atenção aos dados e olhar também para si próprio. Aliás, eu acho que
tendo essa consideração inicial, né, que eu queria deixar aqui esse fato de que nós temos um ambiente diferente, onde as pessoas hoje me parece que nós já não somos muito dados ao pensamento, por causa dessas características genéticas que eu falei, que o nosso cérebro está sempre tentando, de forma inteligente, o cérebro não é mau porque ele faz isso, mas a função dele, a principal função dele é nos ajudar a sobreviver. E para isso ele é extremamente eficiente, inclusive criando esses viés cognitivos para a gente evitar gastar energia com coisas que, para aquilo que nós fomos, ah, para aquelas características, né, as quais nos proporcionaram ser selecionados pela seleção natural. Isso agora ficou complicado, hein. É porque eu ia falar evolução e eu não gosto muito do termo evolução, apesar de ser o termo correto, mas as características que permitiram que a humanidade fosse selecionada pelo ambiente ou pelas situações e chegasse até aqui, são justamente as características que fazem com que a gente não seja muito dado ao pensamento. Então é pouco comum, na verdade o pensamento era direcionado para questões de sobrevivência. E aí, quando você teve uma época como essa que o Fábio estava falando, onde as pessoas tinham condições financeiras ou patronos ou, sei lá, eram de famílias ricas, e não havia tanta distração, tinha que direcionar a energia para alguma coisa. Tanto é que a cultura, durante muito tempo, né, nós até falamos sobre a alta cultura em um dos episódios, era uma coisa atribuída às classes mais altas, às classes mais abastadas. Ah, enfim, então tendo esse ponto inicial, deixa eu dar aqui um passinho atrás, ou um passito atrás, por quê? Nós estamos falando de pensamento crítico, mas sem definir aqui o que é pensamento crítico, e pode ser que a maioria das pessoas não compreendam do que se trata o pensamento crítico, né? Basicamente, é uma habilidade, não é. Algumas pessoas podem ter essa habilidade de uma forma mais inata, ou seja, ela tem capacidades que já predispõem que ela tenha essa habilidade, ou seja mais fácil para ela ter essa habilidade, mas como o Fábio bem falou, isso pode ser exercitado. E nós exercitamos o nosso cérebro através da nossa mente. O que nós estamos fazendo aqui é o que é a mente, né? Do ponto de vista, porque nós temos cérebro, que é um órgão, e a mente seria aquele que o cérebro produz. Pelo menos pela maior parte das pessoas, o termo mente é aceitado dessa forma, apesar de não haver consenso, por causa da questão da consciência, etc., que não vem ao caso aqui. Mas nós exercitamos o nosso cérebro para que ele crie novas conexões, né? Hoje já é muito falado sobre a plasticidade cerebral, né? O cérebro muda e se adapta e tal, através principalmente da capacidade, né, da habilidade de ter pensamento crítico. E o pensamento crítico, a gente poderia dividir ele aí em análise, questionamento, avaliação, reflexão e aí depois a resolução dos problemas, né? Essas seriam as principais características do pensamento crítico. A capacidade de analisar, né? Você recebe uma informação e você analisa essa informação. E aí a gente precisa ter em mente que essas análises são feitas com base em conhecimentos já pré-adquiridos, então existe um viés e o pensamento crítico precisa ter isso em questão, porque ele precisa criticar a ele próprio, né, para ele poder ver se aquilo não é uma coisa simplesmente enviesada pelo pensamento que ele já tem. Nós temos aí a capacidade de questionamento, que é justamente isso, ok. A partir dessa análise, eu tenho essa ideia, né, eu tenho essa tese, eu chego a essa, entre aspas, conclusão. E aí eu vou questionar, será que essa é realmente a conclusão correta? Será que não existem outras? Será que esse é realmente o melhor modo de ver? Será que outras pessoas não veem de forma diferente? Ah, e a reflexão, né, que é a parte da reflexão, se calhar estaria mais relacionadas aí a parte onde a gente diretamente reconheceria esses vieses, que é olhar para essa análise, para essa avaliação e, ok, o que que tem de mim nessa análise, nesse questionamento? O que que eu quero acreditar que seja verdade nessa análise, nesse questionamento? E será que eu só defendo isso porque eu quero acreditar? O que acontece muito, por exemplo, do ponto de vista, às vezes, religioso ou de qualquer outra crença. Normalmente, o nosso posicionamento é defender aquilo que nós acreditamos. Porque se nós não acreditássemos, nós não estaríamos defendendo aquilo, né? É óbvio. E dentro disso tudo, a gente tem a capacidade de resolução de problemas, que é tentar encontrar soluções mais acertadas, né, para os problemas de acordo com as condições que você tem, as capacidades que você tem. Por exemplo, no empreendedorismo é muito comum os iniciantes, né, e até mesmo os empreendedores aí já com algum tempo de estrada, olharem muito para a perfeição e às vezes ficarem
estagnados, ou melhor, nem estagnados, ficarem paralisados, não tomarem uma ação, porque eles, pelo fato deles eles acharem que existe uma ação que seja perfeita, né, algo que seja o ideal, eles não agem. E o pensamento crítico muitas vezes é você olhar e falar: "Ok, eu não o pensamento a perfeição é isso, eu não tenho as habilidades para alcançar a perfeição, mas o que é que eu consigo fazer com a habilidade que eu tenho?". E a partir daí, você começa a fazer coisas pequenas, né, colocar pequenos tijolinhos para construir uma coisa grande. Eu gosto de resumir o pensamento analítico de forma muito grosseira e até bruta, né, eu posso dizer assim, em capacidade de fazer boas perguntas. Quase todas as biografias, quase todos os nomes, referências, seja do empreendedorismo ou seja do pensamento, seja da onde for, me parece que ele quando eu vou pesquisar essas vidas, me parece que uma característica muito comum entre eles é a capacidade de fazer boas perguntas. E obviamente, se você faz boas perguntas, você vai ter quem faz as melhores perguntas, provavelmente terá as melhores respostas. Então, só por aqui, né, Fábio, a gente já começa a perceber a importância do pensamento crítico e é um assunto, por exemplo, ninguém nunca falou para mim de pensamento crítico na escola. Eu não Hum, conheço livros, assim, por exemplo, eu conheço muito livros de como as 12 dicas para você fazer aquilo, os 10 passos para você chegar não sei aonde. Tá cheio, mas o pensamento crítico propriamente dito é pouquíssimo abordado. Talvez porque seja uma habilidade dura de desenvolver, né, e até desconfortável de desenvolver, porque nós vamos ter que muitas vezes ir contra as nossas crenças e os valores que já estão estabelecidos, né. Obrigado pela tua explanação, Atos, e pela tua contextualização. Acho que foi muito bem feito e foi importante também para situar a conversa e também para as pessoas que nos ouvem perceberem um bocadinho o que é que estamos a falar. Na escola, a única coisa que eu te posso dizer é o mais próximo que tivemos disso, ou pelo menos que eu tive disso, foi a filosofia, não é? Não sendo propriamente espírito crítico por si, é uma disciplina que de alguma forma te ensina a desafiar algumas crenças e alguns pontos de vista, não é? Se calhar não é assim tão inocente que só tenhamos filosofia obrigatoriamente 2 anos e depois podes escolher mais um ano facultativo. Pelo menos foi assim, já vão há alguns anos desde que eu estive no secundário, mas foi assim comigo. Portanto, o décimo primeiro fui obrigado a ter, 12º ano tive porque escolhi. Hum, o espírito crítico também é assim, vamos lá ver. O nosso cérebro, o cérebro humano, portanto, o Homo sapiens, nós pagamos caro, de certa forma, a nossa neuroplasticidade, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que todas as outras espécies de mamíferos, todas, parece-me, a não ser que haja alguma que eu não tenha conhecimento, atingem a maturidade muito mais depressa que o ser humano. Porquê? Porque de alguma forma o seu cérebro vem com quase todo o hardware já implantado. Ou seja, imaginemos sei lá, uma filha de uma gazela, não é uma gazela bebé. Em pouco tempo está a andar, a mamar, a correr, pouco depois a comer, digamos, a saber o que comer, que ervas comer, depois a saber como fugir aos predadores. Portanto, as primeiras aprendizagens praticamente qualquer cria mamífera são muito rápidas e muito intuitivas. Porque tem que ser, não é? Porque a sua sobrevivência depende disso. Mas digamos assim, pagam caro essa rapidez com uma insuficiência ou uma incapacidade de aprender novas coisas. Para além daquilo que, digamos assim, que veio implantado no seu, no seu software. O ser humano, por outro lado, nasce, e todos nós sabemos que um ser humano até ficar completamente independente, já não estamos a falar da idade legal, não é? Portanto, a idade legal é 18 anos, mas falemos de um ponto de vista mais prático, vamos dizer 12, 13 anos no mínimo, não é? Para um ser humano conseguir, digamos assim, o seu próprio sustento ou ter alguma noção do contexto que o rodeia de forma a comportar-se de modo a continuar a sua sobrevivência, digamos assim. Porquê? Porque isto não sou eu que estou aqui a inventar, isto estou-me a basear num livro do David Eagleman, Cérebro, que achei muito interessante, e deixo aqui a referência.
porque nós vimos com um software, com muito menos software de nascença, digamos assim. O que é que quer dizer? Ou melhor, vimos com hardware que permite a implementação de outros softwares. O que é que isto quer dizer? Que o nosso cérebro consegue fazer muito mais ligações, e aliás, ele diz que aos 3 anos, até aos primeiros 3 anos de vida, o nosso cérebro está a fazer todas as ligações sinápticas possíveis, ok? Tem muito mais, uma criança de 3 anos tem muito mais ligações sinápticas do que um adulto, e depois o que o cérebro faz, na verdade, é ir alimando arestas. As ligações que não são precisas vão perdendo força e aquelas que são reforçadas à medida da repetição vão ganhando força. Né? Por isso é que se diz que uma criança aprende tudo muito mais facilmente, e é verdade, do ponto de vista neurocientífico, é verdade. Hum, e não é que deixemos de ter essa capacidade, não a deixamos, apenas vai trocando essa capacidade de ter muitas ligações para o reforço daquelas que são mais vezes utilizadas, né? Seja a nível de línguas, as línguas que sabemos falar, seja a nível de práticas ou de atividades que conseguimos fazer, seja o que for. No entanto, nós nunca perdemos essa capacidade de nos adaptarmos e aprendermos coisas novas. Algo que os mamíferos, os restantes que eu tenha conhecimento, fazem com muito mais dificuldade quando foge do seu hardware inicial. Portanto, este é um preço que temos a pagar pela nossa neuroplasticidade e pela capacidade de adaptação. Depois, é o que tu disseste, portanto, pensar exige uma grande aplicativo energético, não é? Daí que que a nossa primeira reação seja sempre emocional, não é? Portanto, digamos assim, que as reações já estão preparadas para disparar, não é? Seja aquilo que for, até porque nós fomos, para não usar a palavra que não gostas, evoluindo, a seleção natural obrigou a isso, né? Porque havia momentos, o conhecido fight or flight, né? O fugir ou lutar, em que não tens tempo para andar a pensar nas coisas. Portanto, há uma ameaça e tu, imediatamente, o teu cérebro tem mecanismos de defesa e tu vai fazer, através da avaliação do que se passa ao teu redor e do contexto, vais, não de forma consciente, mas decidirás, ou os mecanismos que te compõem decidirão qual é a melhor alternativa, com base nessa simulação, né? Se é correr, se é lutar. Muito bem. O que é que acontece? Falando um bocadinho também, e só fazer aqui uma pequena adenda, o Thomas Hobbes é um bocadinho depois, portanto, o Renascimento é século XV, que se estende até ao século XVI, e Thomas Hobbes já surge no século XVII. Hum, É exatamente quando há algum tempo livre e quando as necessidades de sobrevivência não são pungentes, que é possível então começar a fazer uso dessa capacidade, né, do raciocínio e do pensamento crítico. Hum, Será o pensamento crítico na base fundamental para a nossa sobrevivência? Não me parece. E tanto assim é que, digamos que é uma funcionalidade em segundo plano, digamos assim. Que só é ativada quando as nossas necessidades primárias estão completas, né? Estão satisfeitas. Porém, nos dias de hoje, eu digo nos dias de hoje porque muitas vezes as pessoas dizem nos dias de hoje e realmente parece que as coisas são diferentes hoje do que eram há muitos anos atrás e nem sempre é assim. Neste caso é, Neste caso é no sentido do nível de informação a que temos acesso e do nível de informação com que vamos sendo bombardeados todos os dias. Uns mais, outros menos, dependendo do acesso que têm e do contacto que têm com os vários meios digitais. Né? E isso obriga-nos a trabalhar de uma forma mais recorrente e se calhar mais recorrente por um lado e mais profunda por outro, a esse pensamento crítico. Porque senão o quê? Senão corremos o risco de ir só com a corrente e, e- e- e sem saber bem que é isso que está a acontecer. Isto acontece um bocadinho em todos os ramos. Tu de início disseste religioso, mas depois corrigiste a dizer por todos. Por exemplo, no científico há muita questão do paradigma, não é? E tudo o que foge a um certo paradigma, que não se coaduna com certas, ah, não queria dizer regras, mas com certos hábitos, há muita resistência. Houve resistência na ciência, sei lá, em relação à área da física quântica, muita resistência.
Houve muita resistência, por exemplo, para recuar um bocadinho mais, do passar do geocentrismo para o heliocentrismo, né? Que a Terra anda à volta do Sol. Portanto, tudo aquilo que nos obriga a uma consideração profunda sobre a nossa posição no universo obriga vai gerar resistência. Porquê? Porque nos obriga exatamente a exercer esse pensamento crítico a um nível profundo, né? Obriga-nos a remexer naquela gaveta que nós achamos que já estava arrumada e que podíamos passar para a próxima e afinal não está. Hoje em dia tem-se falado muito e é engraçado como apesar disso, apesar desse falatório, e quem está um bocadinho mais ligado à internet ou que segue algumas notícias americanas, se calhar tem visto falar-se muito de OVNIs e de vida alienígena. O que a comprovar-se uma vida inteligente existir ou visitar a Terra seria obrigar-nos a uma reforma brutal, quase a todos os níveis da sociedade, não é? Pelo o choque que isso produziria e pela mudança que isso obrigaria na nossa visão no universo, não é? E se calhar muito por aí também seja essa descrença nessas notícias. Não é tanto como o meu caso, em que desconfio muito delas apenas pelo sítio de onde vêm. Se calhar muita gente desconfia ou não acredita porque é algo tão imenso de acreditar, porque obriga a uma mudança tão profunda, que é isso que nós vamos fazendo. Nós vamos rejeitando até o momento em que neste caso ou noutro qualquer, em que as provas sejam tão inabaláveis que tenhamos que realmente que olhar, ou como se diz em português, pegar o boi pelos cornos. E portanto, e a publicidade sabe isso, na verdade. Tu falaste de marketing e de publicidade, a publicidade sabe isso, porque a publicidade apela sobretudo à parte emocional, não é? À parte em que reage imediatamente, de forma automática, à parte que não obriga a um grande dispêndio de energia, não é? E a televisão também sabe isso. A televisão também sabe isso porque, digamos que nos faz entrar naquele registro de passividade, não é? Perante aquilo que estamos a ver, não é? Portanto, é só um sentido, não é? E, portanto, é o que muitas pessoas querem e desejam, depois de um dia cansativo de trabalho, em que estão cansadas e, portanto, não querem, o cérebro não quer ainda ter que estar a despender essa energia. Ainda assim, lá está. É o preço a pagar que nós temos é depois uma perda de capacidade cognitiva, não é? A médio e longo prazo. Porquê? Porque se perdem, mesmo do ponto de vista neuronal, né? Se perdem conexões sinápticas e se perdem capacidades que alguém que vai praticando isso, e como é que podes ir praticando isso? Podes ir praticando isso a ler. Ler é uma forma muito boa e não é ler qualquer coisa, são livros desafiantes, livros escritos, sejam romances, uma área mais ficcional, sejam livros mais temáticos, para, por um lado, acrescentarmos vocabulário e sermos desafiados, e por outro lado, para acedermos também a ideias novas. Ler, falar com pessoas, né? Porque muitas pessoas, de preferência, fora do nosso círculo habitual, né? Porque essas pessoas do nosso círculo habitual depois acabam também já por ser parte das nossas certezas e do nosso mundo, e é bom sermos sempre desafiados. O problema que acontece hoje é que nós fortalecemos tanto uma visão do mundo, porque conseguimos estar dentro dessa bolha, que quando somos desafiados por alguém diferente já desenvolvemos logo uma resistência, não permitimos analisar, não é? Porquê? Porque é possível reforçarmos tanto a nossa visão, porque há sempre pares que concordam connosco, ou que têm a mesma visão, por mais esdrúxula que seja o tema ou a hipótese, que quando vamos confrontar alguém com uma posição diferente já vamos com um nível de resistência muito maior do que, e é o que acontecia, aliás, no Renascimento. Isso começou muito no Renascimento, parece-me, e depois acho que foi uma prática que se manteve ao longo de algum tempo. Os escritores, depois de escreverem um livro e antes de publicarem, davam aos seus pares para lerem e para dizerem o que é que achavam e para propor mudanças, mesmo antes de publicar. Lá está, para passar por esse crivo, por esse filtro dos pares, para não correr o risco de entrarmos numa espécie de visão em canudo, né? Funilada, e podermos estar sempre em constante contacto com outras visões. Isso é tudo formas de praticarmos esse espírito crítico, né? De formas de nos ajudar a analisar uma situação, a verificar uma situação, a interpretar uma situação e depois tirarmos as nossas conclusões. Hoje em dia não é isso que
a maior parte dos a maior parte dos locais onde vamos assistir a coisas ou a participar, não é isso que nos pedem. Pedem quase o oposto, não é? Um estado de passividade. Tanto é que dos poucos momentos em que decidimos temos alguma decisão, não é? Portanto, podíamos falar nisso noutro podcast, na altura em que vamos votar, não é? O voto, que parece que somos chamados à ação, ainda assim parece algo um pouco limitado, tanto no espaço como no tempo, e que podia também fazer aqui muitas anotações sobre isso. Portanto, eu diria que um espírito crítico é, antes de mais, uma arma de defesa nos dias que correm, e é verdade que exige um dispêndio de tempo e de energia e de recursos, mas não despendê-los pode ter um preço maior ainda. E é por isso que tanto eu como o Atos, neste caso, é algo que procuramos fazer, em certos O períodos que que menos, em certos seria esse períodos mais. preço, Fábio? O que é que seria esse? Esse preço maior ainda? Esse preço maior ainda seria uma facilidade de condicionamento, de outros te levarem a fazer aquilo que eles próprios querem, sem tu próprio te aperceberes. Seja outros, o teu patrão no trabalho, por exemplo, seja de uma forma mais ampla, a sociedade ou a comunidade onde estás instalado, percebes? Porque Yeah. lá está, porque o nosso cérebro tem que fazer uma gestão energética, e do ponto de vista da seleção natural, fez sentido durante muito tempo não despender muita energia nessa parte mais racional ou mais cognitiva, digamos assim. Hoje em dia, hoje em dia é fundamental para conseguirmos navegar este mundo confuso. Não é que nunca tenha sido confuso, mas é que hoje parece um bocadinho mais confuso pelo acesso estrondoso de informações e dados a que temos acesso. Por um lado, esse acesso; por outro lado, cada vez maior incapacidade de conseguir distinguir o que é verdadeiro ou falso. Eu acho que o mundo no passado ele era mais misterioso, não tão confuso. Era tudo muito misterioso, porque não sabia muito da onde vinha nada. Hoje não, hoje é realmente confuso, porque a gente já tem alguma, também não sabemos, não temos todas as respostas, mas há mais respostas do que parece que a gente consegue processar. E há mais respostas e há muitas respostas sobre a mesma coisa, e respostas que dizem coisas diferentes. E eu acho que é aí que está gerando esse grande nível de confusão. Ah, assim, pegando aqui nessas considerações que o Fábio falou, e pegando naquela parte inicial lá da definição das características do pensamento crítico, então a gente já consegue, a partir daí, né, e o Fábio também já começou a falar ali um pouquinho do que é necessário para desenvolver esse pensamento crítico, então deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Já que a gente falou de quais são as características, né, do pensamento crítico, né, falamos um pouquinho também de quais são as aplicações. Basicamente, as características e as aplicações estão interrelacionadas, né, ou seja, as aplicações seria para tomada de decisões, né, informadas, tentar tomar as melhores decisões dentro das possibilidades e daquilo que você conhece. Ah, seria você fazer uma análise mais aprofundada, né, dos argumentos que são te colocados, né, tentando ali não 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 cair em falácias, né, escapar das falácias e não ser levado pelos seus próprios viés cognitivos e nem mesmo por esses que eu posso chamar de artifícios, né, que são essas técnicas, né, de poder, de alguma forma, manipular, entre aspas, né, e nos fazer seguir numa direção de pensamento que às vezes nem é a direção do pensamento que a gente gostaria de seguir. Hã, a gente teria aí também, né, a parte importante, que é a parte do desenvolvimento pessoal. Talvez eu acho que o pensamento crítico é impossível, talvez, você se desenvolver, explorar todo o seu potencial se você não tiver uma capacidade de pensamento crítico. E enquanto o Fábio estava falando, eu me veio algumas coisas à mente. Uma foi aquela cena do Matrix, onde o Cyrus, ele tá com um agente num restaurante, e ele vai entregar o Neo, e ele come um pedaço de carne, e ele fala assim: "Eu sei que quando eu como isso parará, parará, parará", quem Uhum, assistiu o uhum. filme vai lembrar. E ele fala assim, e ele fala: "Isso é ótimo", né, ele prefere aceitar
que aquilo é uma mentira, mas que traz prazer para ele, do que encarar que aquilo é uma mentira e ter que lidar com as consequências de ser uma mentira. Eu acho que tem muito disso hoje, sempre teve muito disso em nós, nos seres humanos de forma geral. Às vezes é mais agradável e lidar com a mentira desde que ela me traga algum prazer, prefiro encarar, aceitar a mentira ou passar panos quentes e tomar a mentira como uma coisa aceitável, para poder usufruir do prazer que ela me traz, né, e nós fazemos muito isso, justificando os pensamentos, justificando as crenças e os padrões e as regras que nós já temos, né, para poder manter o mesmo comportamento. E a outra coisa que me lembrou quando o Fábio estava falando de exercitar, né, foi da musculação, do exercício resistido, porque o exercício em si ele é extremamente desagradável, desconfortável, né? Quando você está ali em cima de uma máquina ou debaixo de uma barra, quem faz atividade física e quem faz musculação, quem faz qualquer tipo de atividade física intensa, sabe que você só quer que acaba. E o pensamento crítico, ele não é um negócio prazeroso, porque ele te leva primeiro. Eu costumo dizer isso muito para as pessoas que estão no meu ciclo, que é um momento de indigestão. Parece que você fica com aquilo ali durante um tempo, até que você consiga digerir aquilo, porque aquilo te incomoda, cara. Chega a ser desagradável. E eu, às vezes, preciso até me afastar um pouquinho das pessoas e tal, para poder digerir aquilo de tão desagradável que é. Enquanto eu não consigo passar por esse processo de digerir aquilo, para poder enfrentar um novo desconforto lá na frente, eu não consigo, aquele desconforto não passa. Então, eu entendo que as pessoas queiram evitar esse tipo de pensamento, do mesmo jeito que as pessoas querem evitar o treino resistido, o exercício físico. E eu acho que eu tenho uma filosofia que está aí no nosso podcast também sobre a atividade física, né, de que o exercício é completamente contraintuitivo, ele não é uma coisa que a nossa espécie, os Homo sapiens, né, ah, tenha como uma coisa natural, ele era e sempre foi uma coisa que nós fizemos para sobreviver e hoje ainda continua sendo, porque se você não faz atividade física, a possibilidade de você ter, ah, problemas de saúde, enfim, e viver com menos qualidade de vida ao longo do tempo é uma possibilidade grande. E parece que o pensamento crítico ele vai entrar aí nessa fazendo scroll nas redes sociais, do que pegar um livro de filosofia, ou pegar um livro qualquer, ou não precisa ser um livro, pegar numa ideia e tentar desconstruir uma ideia. Você vai, ok, eu Sim. cresci a minha vida inteira acreditando nisso. Eu tive uma conversa agora recentemente com uma aluna de personal trainer, é um casal que treinam comigo, e ela falou, e aí ela na conversa ela falou assim: "Ah, eu sou assim, sempre fui assim e vou morrer assim", Sim, que é o sim, sim. comum, né? É. E eu comecei a perguntar ela: "Mas por quê? Você nunca parou para pensar, será que não existe um jeito melhor de viver do que o jeito que você acredita que é o seu jeito de ser e tal? Será que o seu jeito é o melhor que existe entre 7,5 bilhões de pessoas? O jeito que você é o melhor jeito?" Sim, é o é E o o é o pensamento crítico desculpa interromper-te. É o diz, orgulho diz, de diz. de de poder dizer que és imutável, que não mudas em certa coisa. Eu até tenho tido alguma discussão com alguns amigos, eu tenho outro medo, eu tenho medo de que nunca deixe de mudar e portanto porque eu tenho mudado tanto nos últimos tempos que como é que eu posso ter algum grau de certeza naquilo que acredito hoje e como é que eu posso ter algum grau de certeza que isso se vai manter, ah, no futuro, seja pelo tempo que for, não é? Hum, e na verdade não posso ter mesmo certeza praticamente nenhuma. Mesmo as certezas que eu tenho hoje, ou vamos aqui, as quase certezas, porque certezas, tenho muito poucas, não posso, não há nada em mim que me diga, não, não, isto agora até ao final da tua vida é isto que tu vais achar, ou não há. Hum, e isto também acaba por ser um bocado assustador, percebes? Sim, pode ser eu gosto de tratar isso como as verdades temporárias que nós assumimos É o como alugar de regra. certezas que eu também uso, essa. Porque pronto, nós precisamos de uma base para poder pavimentar a nossa vida, né. Eu preciso de uma base para poder tomar as minhas decisões, para eu fazer as escolhas e pronto, eu pavimento. Essa base ela vem justamente do resultado desse pensamento crítico, ó, com base nas coisas que eu conheço, com base nas coisas que eu vivi, com base nas coisas que eu vi, com base nas coisas que eu posso considerar que sejam, que é isso, é o tal exercício intelectual. Muitas vezes aqui nós propomos, eu principalmente,
proponho situações que estão mais para ficção científica do que para situações filosóficas, porque eu gosto de fazer esse exercício, eu gosto de exponenciar e pensar, ok, se fosse se a pior das piores das piores das coisas, a coisa mais impossível acontecesse, como é que seria? Que decisão que eu tomaria diante disso? E depois eu vou tentando adaptar isso aí para a situação atual que a gente vive. É claro que aqui é preciso um equilíbrio, porque não dá para a gente ficar gastando toda a energia também com pensamento crítico. E aí já é uma outra habilidade, que é uma habilidade de gestão, né? De saber direcionar essa energia nos momentos certos e para as coisas certas. Nem podíamos antes, parece-me, porque ao mesmo tempo que estamos a falar isto tudo hoje e faz sentido, também há um certo endeusamento, talvez não seja a mesma coisa, a racionalidade e espírito crítico, mas também há um certo endeusamento da racionalidade, percebes? E isso também não. Também, eu quero dizer, assusta-me, porque de certa forma também acho que pode acarretar o perigo de nos tornar um bocado menos humanos, de certa forma. Por exemplo, e é engraçado como a falar destas coisas, ou assim, é fácil ir buscar o exemplo do nazismo. Mas o nazismo foi tudo muito racional, né? Até era chamada fábrica da morte, né? Tudo muito bem organizado, tudo muito. A fábrica da morte, portanto, a questão do Holocausto e a questão de como foram tratados os judeus e muitas outras minorias. Portanto, a racionalidade separada da emoção e separada da nossa capacidade de sermos humanos, é muito perigosa também. Há um exemplo que é um exemplo interessante, o exemplo básico eu já conhecia, não conhecia esta variante do exemplo do elétrico, né? Tu já ouviste falar, quem é que propôs? Não sei qual foi o filósofo que propôs a primeira vez a questão do elétrico, não sei se foi o Kant, mas pronto. Que é, tu tens o elétrico, né? E depois o elétrico vai desgovernado e tens uma linha que está uma criança ou um adulto e tens uma outra linha que está 5 adultos e tens a possibilidade de puxar uma alavanca para matar um adulto em vez de 5. Né? Tu estás na alavanca, tu puxarias a alavanca para que o elétrico matasse um adulto em vez de 5? E a maior parte das pessoas tenderia a dizer que sim. Eu diria depende. Se for a Vamos, minha vamos mãe, eu mato 5. Não conheces ninguém e não sabes quem é a melhor pessoa ou a pior pessoa, nem o que fizeram. Portanto, tirando Sim. essas partes, à partida assim. A variante é, tu estás numa torre de água ao lado da linha do elétrico, e, e a mesma coisa, portanto, tens a mesma coisa, quer dizer, tens cinco pessoas e o elétrico vai passar por cima das 5 pessoas. Mas na torre de água ao teu lado está uma pessoa muito gorda, muito obesa. Se tu empurrares a pessoa cai e o elétrico descarrila, a pessoa morre, claro, mas salva as 5 pessoas que estão na linha. E aqui isto é mesmo no livro que eu já referi, do David Eagleman, foi mesmo uma experiência de pensamento que perguntaram a muitas pessoas, e aqui as pessoas não empurrariam a pessoa, aqui já não empurrariam a pessoa para salvar as 5, porque Sim, obrigaria aqui a tem aí uma série de vieses também, né? Que a intervenção direta é diferente. Assumir a culpa por algo que você fez diretamente é Quer dizer, mas diferente de assumir a culpa. a alavanca também acaba por ser É uma intervenção direta, não é? Mas s- estás bem distante, não é? menos, bem menos direta do que você pôr a mão na pessoa e Claro. empurrar, né? Eu acho que Por isso é que o ser humano. agora os drones de guerra, não é? Que são controlados à distância, né? Que tornam matar quase um videogame, né? Um videojogo, e acarretam esta distância, lá está. E o que é esta distância? A distância é um esfriar da parte emocional, que, querendo ou não, é fundamental na organização da nossa sociedade e na nossa própria definição enquanto seres humanos. E, portanto, estamos aqui a dizer que o espírito crítico é importante, e de certa forma é importante separar espírito crítico de racionalidade. Eu diria que a racionalidade precisa do espírito crítico, não estou certo se o espírito crítico precisa da racionalidade em si. Eu também não estou Eu acho agora que a bem a racionalidade, eu acho que a racionalidade é um item dentro do pensamento crítico. É uma das coisas que tem que ser levada em consideração para se chegar a uma solução que viria do pensamento crítico. Por exemplo, no caso que você falou do endeusamento.
do meu ponto de vista, eu acho que essa capacidade de pensamento crítico ela é um mal necessário. É igual aquela história que eu já falei dos empreendedores aí no outro episódio que a gente teve. O cara vai lá, cria uma roda, a roda faz todo mundo ficar obeso, aí o obesidade tem que criar atividade física cria problemas de. E vai criando, vai criando, vai criando. E o pensamento crítico no mundo atual, ele é um mal necessário. Não dá para viver. Se você quiser ter o Uhum. mínimo Concordo. de. Ele é um mal necessário, não dá. Ou então você tem que sair da sociedade onde a gente vive. E em relação, por exemplo, os nazistas, né, a questão do nazismo é interessante porque a gente já falou isso também em outro podcast, uma população extremamente culta se deixar levar por uma loucura, né, como essa, É, porque o apelo que o Hitler fazia enquanto estava a subir no poder não era um apelo racional, não é? Era um apelo emocional. Era um apelo ao sentimento de humilhação que os alemães sentiam pela forma como foram tratados no fim da Primeira Guerra, em que se viram humilhados, obrigados a pagar valores imensos, perderam uma parte das suas terras, Alsácia e Lorena, que foram entregues à França, etc, etc. Portanto, e isto depois percebeu-se que foi um erro enorme, né? Porque fez crescer, fez fervilhar um sentimento de revolta e de injustiça e de ódio por parte de muita da população alemã, que depois foi muito bem cavalgado pelo Adolf Hitler, né? Portanto, conseguiu fazer o quê? Lá está, fazer um apelo emocional. E depois também esta questão da emoção, lá está, é isso, se calhar tanto como a razão não é boa nem má, a emoção também não é boa nem má, né? São ferramentas. É eu acho preciso que é, o pensa é tentar ter cada diz, diz, macaco no seu. É importante é ter cada macaco no seu galho, não é? falando do macaco, lembrei do paradoxo do chimpanzé. E pronto, isso nos livros de normalmente quando se fala de comportamento, fala-se muito disso, né, que são as funções cognitivas, né. Eu acho que o pensamento racional, ele é uma habilidade cognitiva, uma função administrativa. Ele está mais para o lado que seria, por exemplo, se a gente tem a parte emocional, que seria uma parte mais primitiva, vamos construir essa imagem aqui, né, que a gente teria no paradoxo do chimpanzé, ele fala que você tem um humano, tem um computador, tem um gremlin, você tem vários softwares diferentes instalados ali dentro do seu hardware, e pronto, as funções, no caso, a capacidade, por exemplo, de ter pensamento crítico, ela seria o que é necessário para você não se deixar levar, às vezes, por pensamentos mais voltados para o emocional, que seriam esses pensamentos mais dados para a nossa parte primitiva, que é o que o Fábio estava dizendo aqui em relação ao que fez com que o povo alemão se deixasse, pelo menos a maioria, né, a grande maioria, se levasse por essa ideia do nazismo. Que a ideia do pensamento crítico é justamente contestar a visão assumida, né, como a visão correta e colocar ela: "Espera aí, vamos ver aqui se isso aqui realmente é digno de ser algo que a gente vai levar para frente ou se a gente precisa desconstruir isso aqui e construir uma coisa diferente". E uma das coisas que é extremamente cansativa quando a gente fala de pensamento crítico é porque não é assim: eu vou lá e tenho uma resposta e acabou. É um exercício de reanálise constante, percebe? Eu cheguei a algum Hum. lugar que não é uma conclusão, cheguei a uma tese ou a essa regra, essa visão de verdade, essa verdade que a gente aceita temporariamente para poder pavimentar ali o meu chão, para eu tomar as minhas decisões, mas temporariamente eu preciso voltar aqui e refazer, né, esse processo todo de pensar sobre aquilo que eu já tomei como verdade, porque senão você cai no erro, né, se é que eu posso chamar de erro, da reafirmação. Eu até acho que para o caso do pensamento crítico, por exemplo, eu assisti na semana retrasada lá o Império dos Chimpanzés, e mesmo os chimpanzés é engraçado, porque como eles são uma sociedade muito política, não no nível de sofisticação que a gente tem, mas você vê ali também decisões que parecem ser tomadas pelo pensamento crítico, por exemplo, escolher quem vai ser para quem que você vai dar alimento, já pensando: "Olha, se eu der alimento para esse vai me favorecer, pode ser que aconteça isso, aconteça aquilo", percebe? Para poder formar alianças políticas, eu não sei até que ponto, isso está próximo do nosso nível de cognição, né, se os mecanismos são parecidos ou se é mais instintivo. Mas pronto, o pensamento crítico ele teria aí, nesse caso, por exemplo, talvez o que fez com que o nazismo avançasse foi a falta de pensamento crítico. Porque a ideia Pois do foi, pensamento crítico exato, porque repara,
para fazer o apelo emocional, tens que simplificar o mundo, não é? E tens que fazer algo que é muito normal e que todos os líderes fazem, praticamente todos, nem é aqui uma separação entre bons e maus, que é encontrar o inimigo. Tens que encontrar um inimigo, que é para isso conseguir unir a população, não é? E simplificar muito a forma em como contas as coisas. E o inimigo ali foram sobretudo os judeus, porquê? Porque os judeus eram detentores de negócios, eram pessoas que sabiam que tradicionalmente, não me perguntes porquê, mas é verdade que há muitos judeus que tradicionalmente são bons negociantes, são bons comerciantes, têm muitas aptidões. Não sei se é acima da média, provavelmente não será, mas já há esta ideia, não é? E portanto, arranja-se um inimigo e simplifica-se a narrativa, não é? Eliminando-se N nuances, hum, e faz esse apelo emocional, não é? Portanto, e depois, se calhar, numa altura em que se calhar algumas pessoas depois foram percebendo que aquilo estava a ir longe demais, já era muito tarde, porque já tinham dado poder suficiente ao Partido Socialista, ao Partido Social Nazi, ou Socialista Nazi, não, Socialista Nazi, acho eu, enfim, para fazer aquilo que depois fizeram. Portanto, e o pensamento crítico vai um bocadinho na contracorrente, né, desta simplificação do mundo, né, e obriga-nos a considerar hipóteses e coisas que a emoção quer empurrar. Né? A maior parte das vezes em que há uma resistência a novas provas ou novos factos, seja em que área for, essa resistência é quase sempre emocional. Né? E só depois é que tu tentas encontrar contra-argumentos, né? É que realmente, se as informações novas forem irrefutáveis, são contra-argumentos que mais tarde ou mais cedo vão cair, mas ainda assim é muito engraçado esta resistência, esta primeira resistência emocional, não é? A novos factos. E depois até nós, para nós próprios, não é? Aliás, eu diria impossível, ou quase impossível, ou melhor, eu dizia muito difícil, para não dizer quase impossível, tu, Atos, eh, aceitares uma nova ideia logo, na primeira vez que a ouves, por muitos que sejam os argumentos e factos apresentados da primeira vez. Percebes? Por muitos estarrecedores que sejam, provavelmente vais precisar de algum tempo para digerir. A Percebes? não ser que tenha um apelo emocional muito forte, como por exemplo as vacinas. Fala um bocadinho disso. Se você estiver numa situação onde principalmente você esteja em risco, e é o que o marketing faz, né, é te colocar é apelar para uma emoção ou para uma ligação muito profunda com um desejo ou uma dor que você tenha, para fazer com que você dê o salto, por isso o nome do livro Não Me Faça Pensar, para que você não pense, não analise criticamente, para tomar uma decisão antes de pensar. E depois que você toma a decisão, quantas pessoas não vão para casa com as sacoladas do shopping, chega em casa, não sabe nem o que vai fazer com aquilo, e às vezes fica anos com aquilo ali sem usar, porque quando você apela para essas características e não dá para fugir, nós, por exemplo, podemos às vezes, por ter esse exercício, escapar um pouquinho dessas características, mas numa situação de pressão provavelmente a gente cederia. Por exemplo, no medo, no desespero, uma situação muito porque, naquele momento a capacidade foi o que a gente falou, a capacidade cognitiva ali, principalmente a de pensamento crítico, ela é colocada de lado, porque o que vem primeiro é a sobrevivência. Claro. E às vezes, às vezes uma pessoa pode manipular isso para poder extrair de você um benefício que ela quer, que nem é tão bom para você. Atenção, eu acho que o marketing é uma ferramenta fantástica, porém ele é o que o Fábio falou, na razão não é boa nem mal, a emoção não é boa nem mal, depende, né, da forma como se usa. E o marketing é a mesma coisa. Ele é uma ferramenta fantástica porque, às vezes, para você levar uma pessoa a tomar uma decisão que seja boa para ela, você precisa fazer com que ela não pense. Mas isso depende da boa índole, da boa vontade e da honestidade de quem está por trás da iniciativa. E como o objetivo principal da maioria das iniciativas é só ganhar dinheiro, eles estão Ou as poder. favas pro Ou poder. hã? Porque tu Ou estás a poder? o marketing para mim não é só uma questão publicitária, é uma questão governativa, é uma questão religiosa, Sim, percebes? O marketing está em todo lado, nesse aspecto. Né? sim. Tentar fazer com que não penses para fazeres aquilo que eu quero ou que eu preciso. Né? E pronto, Daí a importância de termos o espírito crítico. e ter atenção, uma das coisas que a gente precisa construir são estruturas, né, eu gosto muito dessa ideia, quando a gente cria estruturas
para tentar organizar. É óbvio que a gente não consegue controlar tudo, mas você ter filtros por onde você passa as coisas, por exemplo, diante de uma situação de raiva, eu me treino a ter um determinado tipo de comportamento para filtrar aquilo antes de eu poder tomar uma decisão imediata levada por uma emoção, percebe? Então ter Uhum. essas ferramentas, isso é o escopo de talvez um outro podcast, está relacionado com outros tipos de iniciativas, mas construir esses filtros são muito importantes para poder dar tempo para que o pensamento crítico, espera aí, porque de imediato, se você estiver numa situação, se você, se eu, se o Fábio, na maioria das vezes, eu acho que de cada 10, pelo menos 9 vezes, se você estiver numa situação ali de risco, de medo, de morte iminente, ou seja lá, uma coisa que vai atingir alguém que você ama, provavelmente você vai tomar uma decisão, aliás, você não vai tomar uma decisão, você vai fazer e depois você vai justificar a decisão que você tomou. É, E isso sabes, o acontece muito nas burlas. Por exemplo, eu recebi aqui em Portugal tá uma febre disso, né, que é você recebe umas mensagens falando assim: "Ah, vamos cortar sua energia elétrica, pague agora, tal, assim, assim, assado". E as pessoas, às vezes, estão com uma conta de energia atrasada e naquele desespero vai lá e paga, porque foi colocada ali numa situação que tirou hum, dela a capacidade de de sim, de ter o pensamento crítico, percebe? sim. Portanto, seja um grande medo ou uma grande oportunidade também, né? Porque nesse caso é um Também, medo, ou também. uma grande oportunidade também ganha não sei o quê, e aí as pessoas também muitas vezes fazem. Pois, sabes o que é? É que, para o bem ou para o mal, as nossas emoções vão de Ferrari e o nosso pensamento crítico vai de bicicleta. Portanto, o que nós podemos fazer é tentar fazer com que ele vá de scooter e acelere um bocadinho, sempre atrás do Ferrari, não me parece que seja possível É evitar mesmo a isso. ideia quando eu penso no chimpanzé, nessa ideia de você ter um primitivo dentro de você e imagina que se você simplificando demais, mas assim, dentro de você, você é um adulto e é uma criança. Uma criança que ela tá entregue aos desejos e às pulsões e pronto, ela não tem filtro para nada, ela só quer realizar o desejo dela, e do outro lado você tem um adulto. Aliás, eu vou mudar a criança, porque senão o pessoal depois vai falar que eu tô fazendo apologia aqui, é colocar coleira na criança. Mas vamos imaginar um chimpanzé mesmo. Se você tem um chimpanzé não adestrado, você está passando pela fase ali de adestramento, não que eu seja a favor disso, mas pronto, você está lá, você vai levar o seu chimpanzé para passear. Se você não colocar ele numa coleira, já era, ele vai embora. E a mesma coisa é com o cão que você está treinando e tal, você precisa colocar ele dentro de um sistema, que no caso aqui está representado pela coleira, para poder ter algum controle sobre ele, para que o humano tenha algum controle sobre essa parte primitiva. E conosco não é diferente. Se nós não botarmos uma espécie de coleira para administrar as emoções, para não administrar esse lado mais primitivo e mais impulsivo que a gente tem, acabou. Ele sempre vai vencer, porque imagina, um chimpanzé é 10 vezes mais forte que você. E esse exemplo ele dá lá no livro. Você vai lutar com o chimpanzé? Você vai tentar discutir com o chimpanzé? Você precisa de ferramentas, de mecanismos para poder colocar o chimpanzé numa situação que ele te obedeça, ou que ele pelo menos se submeta até você, até que ele seja treinado para poder, na maior parte das vezes, responder de forma positiva às determinações que você fizer. Então, eu acho isso bastante interessante. E com relação aqui, voltando só para naquela recapitulação que eu estava falando, porque a gente está falando do pensamento crítico, como o Fábio falou, ele também pode ser um problemão. Porque, imagina, o pensamento crítico levado ao extremo vai te fazer entrar em depressão. Porque se você começar a pensar, para que. Eu e o Fábio, a gente já teve essas conversas, tá? A vida é o troço mais sem sentido e inútil que já existiu, cara. Não tem um propósito, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que o Fábio concorda com isso. Propósito natural é passar gene para frente. Agora, os propósitos escolhidos, o que você quer fazer com esse tempo que você está aqui até passar os seus genes para frente, isso já é outra conversa. Mas se você for levar isso ao extremo e começar a pensar, para que isso? Por que isso? Será que vale a pena? Será que não vale? Começar a considerar tudo de uma forma crítica demais, você entra em depressão. Entra em depressão. E eu vi hoje, inclusive depois eu quero pesquisar isso mais a fundo, um vídeo do Elon Musk, parece que perguntam para ele sobre a morte, não sei se já viste isso. Ele fala assim para mim, eu não tenho medo da morte. Hoje a morte para mim seria um alívio. E aquilo assim, mano, é um negócio estranho. Você ouviu o cara mais rico do mundo, né? E aí o cara pergunta, é num podcast, o apresentador pergunta assim: você está feliz? Você está feliz hoje? Ele falou assim: já estive.
E aí ele começa, pronto, aí depois começam a falar, tem até o Peter Jordan, né? Que Jordan fala um Peterson. pouquinho sobre ele, sobre hã? Jordan Peterson. É esse, é o mesmo, é o É mesmo. o mesmo, é o mesmo. Ele fala um pouquinho sobre o peso que o Elon Musk carrega nas costas, né, então e é um cara extremamente crítico, né, você vê que os pensamentos dele são baseados em cima de as decisões, né, em cima de pensamento crítico. Então temos aí um lado muito positivo, mas também temos que ter esse cuidado com o pensamento crítico, porque ele pode virar uma faca de 2 gumes, né, ele pode se você começar a levar isso para um extremo, muito para o extremo, e não tiver ali do outro lado uma visão mais equilibrada aliás, eu acho que o pensamento crítico mesmo pronto, eu vou refazer essa consideração. Pessoa que realmente tiver o pensamento crítico, dificilmente vai cair nessa situação, porque o próprio pensamento crítico deveria evitar que ela, Mas tu sabes, enviesasse por esse caminho. sabes que outro problema do espírito crítico é a questão a aceitação pelos seus pares. Tu até podes, perante a primeira ideia, logo imediatamente, de uma forma até meio intuitiva, teres algumas resistências que depois, através do espírito crítico, vais trabalhar. Mas se tu vês que à tua volta, se tu vires, peço desculpa, que à tua volta está toda a gente a aceitar, e que até os teus próprios amigos, família, seja o que for, e o Covid foi um bocadinho isso, né? Está toda a gente a aceitar e a pedir que faças, ou há aí uma camada extra também, porquê? O que é que pesa mais? Repara, é a questão do questionamento e do tentar perceber o que é que está a passar, ou é a questão de ser aceito pelos teus pares e pela tua comunidade? Porque a questão da aceitação é muito importante também. E daí que há Sim, muita gente que até pode não concordar intimamente com algo, mas depois na prática não se insurge ou não age de acordo com o que sente ou pensa, pela questão da aceitação, pela questão do medo da aceitação dos pares. Portanto, o espírito crítico, para além dessa questão mais solipsista, que falaste, de que cada pessoa para si própria indagar sobre o sentido, o que é a vida, ou o sentido de uma forma mais digamos assim, mais limite de estar aqui. Essa é uma. A outra é esta questão mais superficial, digamos assim, mas que acaba por ser muito importante também, da aceitação. Né? E tu vês, por exemplo, quando chegas ao nível do Musk, que é um nível quase impossível de atingir, tens muita gente que te admira por seres como és. Né? Mas se tu constantemente estás a exercer, quando sais à noite com os teus amigos, ou estás constantemente a ser daquilo que chamamos do contra, né? Não porque queres ser do contra, mas porque realmente tens objeções em relação àquilo que é normativamente aceito. Vais começar, olha, pois, este gajo, percebes? Vais começar a criar resistência também em relação às pessoas, a não ser que depois consigas atingir também uma coerência que depois as pessoas também comecem a admirar e a querer estar contigo. Um todo. A questão é, tu tens coragem ou tens a força que é necessária para abdicar da tua comunidade se for preciso em prol do teu espírito crítico e encontrar as pessoas com que te encaixes melhor eventualmente, ou preferes abdicar desse espírito crítico, dessa vertente que costuma, que costuma visitar-te, para não correres o risco de ser rejeitado ou de ser. eu acho que tem Percebes? um nível aí um pouquinho, um talvez um passo à frente, que é, você já tem o pensamento crítico desenvolvido suficientemente para entender que, às vezes, você precisa criticamente escolher o que o grupo escolhe para poder ficar bem na fita e viver bem? Que eu acho que isso também faz parte do eu acho que é o que eu estou tentando dizer. Se a gente for entender mesmo o pensamento crítico, ele seria uma defesa e uma solução para quase tudo. O que acontece é que a gente não tem o nosso pensamento ele ainda não é sofisticado, ele não é suficientemente sofisticado e está muito enviesado por causa das nossas preferências pessoais ou do meio, do ambiente, e a gente não consegue sair desses vieses para poder olhar a coisa de forma mais aberta. Porque se o pensamento crítico deveria realmente, exatamente te proteger disso, de numa situação onde só você tem uma opinião, o que é o mais inteligente a se fazer? Porque a ideia do pensamento crítico é fazer você tomar as melhores decisões. Se você está num ambiente onde quase todo mundo concorda com o contrário, qual que seria a melhor coisa a fazer? Fica calado, mano. Fica calado. Ninguém ali quer te ouvir, percebe? Vá falar para quem quer te ouvir ou, de forma consciente, entenda que você vai verbalizar a sua posição e isso vai te custar alguma coisa e aceite. A ideia do pensamento crítico seria essa, é você, ó,
eu gosto muito, assim, ó, como é que eu tomo as minhas decisões no dia a dia? Quando eu tenho que fazer alguma coisa que possa vir a ser uma decisão muito, hã, muito fora do comum e que possa gerar uma grande transformação na minha vida, eu faço 2 coisas, o que eu tenho a ganhar, o que é o máximo que eu posso ganhar com isso e o que é o máximo que eu posso perder. Eu posso lidar com a perda? Eu posso lidar, o ganho justifica essa perda? Percebe? Eu faço essa comparação. Isso é Era uma o que eu ia habilidade de dizer, pensamento era o que eu ia crítico. dizer, sim. Então, É, diante de uma situação, você tem que avaliar essas coisas. é aquilo, é o que nós chamamos escolher as lutas, não é? Tu não podes entrar em todas e não podes ganhar todas de certeza. Apenas tens que perceber a partir de que linha, a partir de que ponto é que não te podes calar, não é? E o Isso vai pensamento muito ao crítico vai te dar isso, a hum, habilidade de saber escolher quais brigas você luta e quando é que você vai correr para lutar de novo, percebe? Tem uma é isso, expressão, não sei se aqui no Portugal tem isso, quem luta e foge vive para lutar de novo, sabe? Às vezes você tem que fugir, mano, é isso. recuar. Só que as emoções, muitas vezes vão falar o quê? Quem corre é covarde. Você não Hum, é fortão? Vai lá e faz. O pensamento crítico parece nos proteger desse tipo de coisa, porque ele hum, busca sempre a melhor solução. Talvez seja o melhor intermediário ou intermediador entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa fazer ou pode fazer. E o pensamento crítico vai tentar te dar uma solução para essa situação de forma que você tenha o menor prejuízo possível e os maiores benefícios possíveis. E vai te colocar ali provavelmente. E vai muito de encontro com a filosofia do Taleb, né, do antifrágil. ao Acaba que a encontro, gente, ao encontro. ao encontro, do antifrágil do Nassim Taleb, que é Sim, essa ideia de você se pôr numa posição, né, onde as situações, mesmo que elas te atinjam, elas vão te ajudar, né, te empurrar, te impulsionar. atingires esse nível de eh, antifragilidade. Sim, 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 sim. Talvez a maior antifragilidade do ponto de vista, intelectual seja o pensamento crítico. Sim, sim. Eu Hã, diria agora que diz, termina. Diz. eu ia só pode concluir, porque eu vou passar que você falou um pouquinho sobre aquelas questões de como desenvolver, né, o pensamento crítico, e já vamos aqui para 1 minuto e 12 para a gente finalizar. Conclui aí o que ias falar e a gente dá essa última Está bem. Sim, eu ia dizer pincelada. que outra forma também porreira de, não diretamente desenvolver o espírito crítico, mas acho que de forma indireta o faz, é a meditação também. Porque a meditação Entra põe-te na ao, reflexão. sim, põe-te ao contacto mais primário, digamos assim, do que é a energia que te compõe, não é? Sendo essa energia os pensamentos que te surgem, porque repara, as sensações que temos, porquê? Porque o nosso, no limite, toda a realidade é uma percepção, não é? Porquê? Porque o nosso cérebro está constantemente a converter os sinais exteriores em sinais eletroquímicos que depois lhe dão a informação. Não é? As cores não existem realmente. O que existem é uma extensão de onda, não é? Que de alguma forma é interpretado pelo nosso cérebro de uma determinada maneira. A mesma coisa com os sons, a mesma coisa com o tato e o paladar, não é? É tudo. Não, não, o cheiro não existe na flor, digamos assim, e a cor não existe na coisa, existe na absorção de informação que é feita e que depois é convertida, e que depois nos permite fazer esta construção, quase esta simulação da realidade, né, ou do mundo. E portanto, de um ponto de vista limite, nós nem conseguimos ter acesso ou ter a certeza de que temos acesso a algum tipo de realidade mais real, digamos assim. Porém, de um ponto de vista também um bocadinho menos profundo, não é? O espírito crítico ajuda-nos a nos tornar mais humildes, mais compreensivos, mais solidários, com mais compaixão, através exatamente de perceber que aquilo que nos compõe e os nossos pontos fracos e fortes são também, de alguma maneira, os mesmos pontos fracos e fortes das outras pessoas, porque somos pertencentes todos indivíduos desta espécie, né? dos Homo sapiens. Portanto, isto é tudo coisas que é, de certa forma, o espírito crítico que te dá. E, portanto, o melhor que nós podemos fazer, antes de passar ao Atos para terminar, é, mesmo que o nosso espírito crítico vá de bicicleta, pá, pelo menos que não
se tiver um pneu furado que o arranjemos, que passemos sempre óleo nas correntes e que tentemos sempre fazer com que essa bicicleta esteja ao melhor nível possível para chegar lá, mesmo que um bocadinho depois. E perceber que não é por o Ferrari chegar primeiro, às vezes o Ferrari pode chegar primeiro e com todo o mérito e podemos entrar no Ferrari e seguir. Mas outras vezes, se calhar, vamos esperar pela bicicleta, porque a bicicleta vai ter muito a acrescentar. E acho que é isso, é essa a importância, e acho que nós até conseguimos de forma resumida hoje falar um bocadinho do que é o espírito crítico, dos potenciais perigos e vantagens, e a importância para cada um de nós, cada indivíduo, tentar à sua maneira e à sua escala implementar e trabalhar essa ferramenta que é importantíssima. Muito bem dito. Então vamos lá, recapitulando aqui, nós falamos dos principais benefícios do pensamento crítico: tomada de decisões melhores, resolução de problemas de forma eficaz, ter uma maior compreensão de você mesmo, do mundo, das outras pessoas, melhores habilidades de comunicação, né, no mundo de hoje. Quem não quer comunicar melhor? Aliás, comunicar melhor resolve tanto problema, gente, mas tanto problema. E o crescimento pessoal está aí também incluído na parte que o Fábio falou da reflexão, a meditação, mas também nós temos prejuízos por não pensar de forma crítica, que vão, obviamente, aqui ah, bater, né, de frente com esses benefícios e vão no caminho oposto, que seria a aceitação crítica de informações, ou se a crítica, né, de informações, ou Uhum. seja, você ouve e não procura saber de onde vem, não quer saber, só porque fulano falou ou porque às vezes uma autoridade, uma suposta autoridade falou, você toma aquilo como verdade e pior, se torna um evangelizador dessa informação e passa a informação para frente. Tomada de decisões inadequadas, né, a falta do pensamento crítico aí pode ser fazer com que você tome decisões baseadas em preconceitos, principalmente preconceitos pessoais, né, sem considerar todas as informações relevantes. A dificuldade em resolver problemas complexos, né, se você não consegue ter uma visão mais geral, se você não consegue ver as coisas de forma mais ampla, você tende a tomar decisões mais unilaterais e provavelmente ignorar pontos aí importantes na tomada de decisão que podem gerar prejuízos financeiros, físicos e etcétera. Ah, suscetibilidade a manipulações, né, nós falamos também um pouquinho disso aí, não quer dizer que todas as teorias da conspiração sejam uma forma de manipulação, mas eh, nós temos aí, sobretudo hoje, né, como o Fábio falou, na religião, na política, em tudo quanto é lado, de alguma forma estão tentando nos manipular para fazer aquilo que eles querem que nós façamos, que seja comprar, consumir, aceitar uma ideia, nos submeter a uma ideia ou validar uma ideia que muitas das vezes nem tem benefício nenhum para a gente, mas ainda faz com que nós acreditamos que isso tenha benefício Pode e ter quando ou na pode verdade não não, é. pode ter ou pode não ter, temos que fazê-lo submeter ao nosso crivo crítico, né, para perceber cada ideia se tem alguma coisa para nós ou não tem. E principalmente, ou talvez, eu acho principalmente porque eu acredito que essa seja talvez a base de todo o resto, que é a parte do autodesenvolvimento. E quando eu falo autodesenvolvimento, eu não falo eu não gosto daquela ideia de vou me tornar uma pessoa melhor. Sim, você vai se tornar uma pessoa mais eficiente, porque o potencial está aí, percebe? O potencial está aí. Você nunca vai conseguir fazer mais do que o seu potencial, não tem jeito. Agora você tem que explorar esse bendito desse potencial. Se você tem uma genética, se você tem um cérebro, seja lá o que for, pelo menos até agora, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu não sou capaz de acreditar que você consiga alcançar um potencial que não esteja dentro das suas limitações genéticas ou das suas limitações. Como é que você vai. Se o seu músculo consegue levantar 100 quilos, ele foi geneticamente feito para levantar 100, você vai levantar 100. Não adianta você querer levantar 101. Agora, você pode encontrar formas mais eficientes. Se calhar fazer uma alavanca, criar um mecanismo para poder levantar os 110 quilos. Mas eu gosto da ideia de desenvolvimento pessoal como a ideia de extrair, de explorar, de alcançar o potencial máximo que já é inato. Então, esse é o meu limite? Será que eu não consigo levantar 110? Será que eu não consigo levantar 115? E quando eu falo levantar, isso também se aplica aí ao empreendedorismo. Ok, eu ganho 1.000 euros por mês, será que eu não consigo ganhar 1.500, 2.000? E ver, agora extrapolando um pouquinho esse assunto, ver isso como um game, percebe?
Não é ficar bitolado achando que você vai morrer e você é um imprestável porque você não ganha 1.500, que você só ganha 1.000. É simplesmente pelo fato de, cara, vamos lá ver se a gente consegue, percebe? Não é porque o cara do lado lá do banco do supino levanta 200 quilos e você só consegue levantar 60, que você é um bosta. Vá treinando, talvez um dia você consiga, talvez não. O importante é você chegar lá, olha, eu sei que eu faço o meu melhor e eu levanto meus 60 quilos e é o meu melhor. Se amanhã, vou continuar tentando, vou continuar tentando. Se amanhã passar para 100, para 150, e isso me parece fazer com que a vida se torne um pouquinho mais leve. Ah, então, para finalizar, o pensamento crítico envolve, então, a capacidade de fazer perguntas relevantes. Isso é importantíssimo. Grava essa frase na sua cabecinha. Aprenda a fazer perguntas. E tem um bom livro do Simon Sinek. É Sinek? Sabe quem é, Fábio? Não. Que, que tem lá a teoria do The Golden Circle, que é o livro chama-se Primeiro Pergunte o Porquê. Não é propriamente voltado para esse tipo de pergunta, mas desenvolver a habilidade de fazer boas perguntas vai mudar a sua vida para melhor. Até porque eu sou capaz de te dizer o seguinte: como é que você consegue travar para mim, né? Eu trabalho com pessoas, né? Eu trabalho nos dois, de todos os lados que eu trabalho com pessoas, eu preciso ajudar essas pessoas a tomarem decisões melhores. Qual é a forma que eu percebi, que eu uso e que eu ensino para que essas pessoas tomem decisões melhores? Faça perguntas. Toda vez que você, se você tem um padrão de comportamento, por exemplo, é, sei lá, você é um usuário de, você é um adicto, um usuário de droga, ou você é, sei lá, o consumidor de pornografia, ou quando eu falo isso assim de forma compulsiva, que isso já saiu do seu controle, ou você é uma pessoa que tem distúrbios alimentares, não quer dizer que isso não, que você não deva procurar ajuda especializada, mas uma coisa que pode te ajudar muito é perguntar antes: por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu preciso disso? Será que realmente eu preciso disso? Quando você coloca essa pergunta no momento em que, e é difícil, não é fácil, não estou propondo aqui nenhuma fórmula mágica, é difícil fazer isso. Para a pessoa que tem um padrão de comportamento repetível, é muito difícil fazer isso. Mas a partir do momento que você coloca uma pergunta: por que é que eu preciso fazer isso? Para que é que eu preciso fazer isso? Eu realmente preciso disso? Você coloca ali, é como se você pisasse no freio, como se você estivesse indo a 100 por hora, aí você dá aquela pisada no freio, e ali é o espaço que você precisava para fazer aquilo que a gente falou lá atrás. Talvez conseguir sair da situação emocional e tomar uma decisão mais crítica. Então, as perguntas têm essa possibilidade de fazer com que aquele padrão de comportamento. Por quê? Porque ele vai forçar o seu cérebro a criar um momentum onde ele vai sair de um comportamento em loop e vai ter que gastar energia com a busca da resposta. E nesse momento é o momento em que você, meu jovem mancebo, minha jovem mancebo, pode ali dar o pulo do gato e se calhar conseguir desviar ali daquele comportamento. Ah, Olha, então, foi bom ver diga, diga. foi bom ver um podcast nosso terminar com algo tão prático e que realmente pode ajudar muito, em vez de ter só aquelas perguntas no ar que nós gostamos muito de deixar. Hoje estamos a terminar com algo muito prático e muito pragmático que eu acho que pode. Eu, por acaso mais ou menos faço isso. Nem sempre de forma consciente, mas sim, mas acho que é algo realmente de grande valor e grande importância e que pode realmente ter essa consequência que estavas a dizer. E acho que é uma boa forma de começar a embalar, porque hum, pode mudar realmente a vida Se pudéssemos deixar hoje, então, uma orientação prática, seria isso. Comece a fazer boas perguntas. Aprenda a fazer boas perguntas. E como é que você aprende a fazer boas perguntas? Já procurou se existe algum livro que ensina a fazer boas perguntas? Começa, escolha um tema da sua vida e faça 10 perguntas sobre esse tema. Né? E aí faça pelo menos mais 5 perguntas para cada pergunta, e depois faça mais 5 perguntas para cada uma dessas perguntas. Essa é uma forma, por exemplo, de desenvolver o pensamento crítico na base dele, que é o questionamento. Depois tem outras partes, como a gente falou, a análise, a reflexão e tal, mas eu acho que as perguntas podem ser aí realmente o primeiro ponto. Inicialmente você vai se sentir perdido, é normal, mas toda vez, escreva isso que eu estou te dizendo, toda vez que você, de forma séria e comprometida, colocar para esta maquininha que está aqui dentro uma pergunta clara e objetiva e continuar fazendo essa pergunta, inevitavelmente e invariavelmente, em algum momento, você vai obter a resposta. Isso é impressionante.
isso. Eu gosto muito de fazer isso, por exemplo, antes de dormir. Quando eu tenho alguma coisa para resolver, na verdade eu dou um comando, vou ensinar para vocês aqui o meu paranauê. Eu antes de dormir eu viro e falo o seguinte, falo: "Olha, cérebro meu, todas as informações estão aí. Se não estiverem, você sabe onde encontrá-las". Gente, eu tenho 40 anos. Você acha que o meu cérebro não tem informação suficiente para resolver qualquer problema na minha vida? Ou se ele não tem a informação, ele não sabe onde buscar a informação? Só que isso às vezes não está no meu campo de percepção. E aí, o que eu faço à noite é isso, eu dou o comando, falo: "Olha, encontre a resposta, se você já tem, coloque em prática, se não tem, encontre, ou encontre um meio de obter a resposta que eu preciso". E vou fazendo isso recorrentemente, recorrentemente, até solucionar o problema. Até hoje tem funcionado. E é isso. Excelente, Eita, hoje excelente. hoje foi Hã? prática, hein. Hoje acabaste em modo guru, mas com algo muito prático. E eu acho que aliás, eu vou-me recordar e vou tentar fazer isso ainda de forma mais consciente e mais detalhada. E sim, acho que é uma boa forma de acabarmos uma discussão importante sobre algo que está quanto mais estiver presente, melhor, e acabar desta forma, porque acho que é um empurrão na boa direção. Meu querido, está Está bem feito, acabado. está bem acabado. Continuaremos por aqui com espírito crítico para dar e vender. Ah, para a próxima a mais. E você que nos acompanhou aqui nesse singelo episódio, no nosso 12º podcast, nosso 12º episódio do podcast Dois Entretantos. Coloque as suas questões aí sobre o pensamento crítico. É uma capacidade ou uma habilidade que você já exerce com frequência? Qual a sua dificuldade? O que você acha mais difícil? Você sabe o que é o pensamento crítico? Ficou claro para você aqui? Ou nós precisamos esclarecer mais e fazer, se calhar, um outro episódio sobre o pensamento crítico? Uma coisa é certa, o pensamento crítico pode mudar a sua vida para melhor, se você dedicar algum tempo e alguma energia para desenvolver e aprimorar essa habilidade. No mais, tanto eu como o Fábio Nobre ficamos por aqui. Desejamos vuvus um ótimo dia, um ótimo fim de semana, uma ótima noite, uma ótima madrugada, seja onde você estiver, e até a próxima. Até à próxima. Sejam felizes. Com espírito crítico. Tchau.